efetiva, uma participação efetiva na qualidade e melhoria da educação no nosso país. Porque tive uma vivência de 1 ano na Indonésia, pelo intercâmbio do Rotary Internacional, e tive um trabalho voluntário na Índia durante 3 meses, e essas 2 paixões me fizeram, aí, de fato, entrar em contato com a educação e ver como a educação é transformadora. Então, peço aqui, se vocês ainda estão identificando o propósito de vida de vocês, que de fato trabalhem com isso. Meu propósito de vida, eu tive aí a oportunidade de, nessa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, entender que a minha é educar para transformar. Então, eu venho através de palestras, workshops, e a minha vivência como professor de uma escola bilíngue, dando aulas de empreendedorismo para crianças de 11 a 13 anos, já não são mais crianças, né? Disseminar esse conhecimento que eu tive, além da consultoria. Então, o Merak Group, para quem não sabe o que significa, Merak é uma palavra grega que tem aí, então, o significado de fazer algo com alma, criatividade ou amor, aquilo que você se propõe no mundo. Então, sejam bem-vindos. Eu sou Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, aquele que vos recebeu ali no credenciamento, e estarei aqui com vocês nessa manhã. Que inclusive eu não atuo na área, mas venho pesquisando muito diversos setores, porque recentemente eu fiz uma formação na SPM de Indústria 4.0 e Era Cognitiva, que me trouxe aí esse interesse por pesquisa na área de tecnologia. Então, uma das palestras que eu tenho são diversos segmentos: educação, saúde, varejo, transporte e por aí vai. Então, eu faço todo esse compilado do que é a Indústria 4.0. Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo que, de fato, é essa Indústria 4.0, essa Era Cognitiva e alguns cases de sucesso, tá? Majoritariamente, Estados Unidos e China. E aí nós veremos o porquê, tá? Pontualmente, alguns casos brasileiros. De fato, é uma evolução que eu tenho que trazer para a palestra, mais casos reais aqui nossos. Mas, de fato, o Brasil ainda está muito atrás, se nós pegarmos a curva de inovação. Tá? Nós estamos aí no early stage, ou seja, nos estágios muito iniciais dessa transformação digital. Perfeito? Sejam muito bem-vindos ao Varejo 4.0 e tendências do varejo na era digital. Prezados, nós somos 7,6 bilhões de pessoas aproximadamente no mundo. Isso quer dizer 7,6 bilhões de pessoas, de mentes brilhantes, capazes de enfrentar problemas e trazer soluções. Majoritariamente, nós temos pessoas que vivem em áreas problemáticas, né? E isso traz oportunidade de negócio. Brasil, que eu citei aqui, saúde e educação. São 2 áreas que nós temos muitas oportunidades de negócio. Varejo é uma delas, que também vem sendo aí o retail tech, né? Que nós falamos aí na linguagem de tecnologia. Retail, varejo, tech, tecnologia. As tecnologias do varejo vêm, de fato, se desenvolvendo. Quero fazer aí uma dinâmica com vocês breve. Por gentileza, vejam quem está aí, os seus pares, quem estão ao seu lado. Pessoa mais próxima. E rapidamente, pegue o celular dessa pessoa. Troque o celular. Vamos lá. Trocaram? Oh, vocês são rápidos, hein? Quem de fato se sentiu aí invadido? Quem tem segredos? Né? Todos nós temos segredos. Por gentileza, devolvam o celular. Agora você está com o seu celular na mão, destrave seu celular e retorne aí para a pessoa que pegou. Cuidado, tá? Para não abrir nenhuma janela que não se deva. Pronto. Olha que interessante. Você tem o poder agora. Por que você tem o poder? Porque você tem os dados da pessoa. Dados pessoais, dados bancários, você pode acessar, porque ela desbloqueou. Então, infelizmente, o que nós vivemos hoje é um compilado gigantesco de dados que eu vou demonstrar para vocês. Vocês podem retornar o celular, porque senão... Obrigado por essa dinâmica. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, de fato, se você tem os dados da pessoa, que de fato muitas empresas têm hoje em dia, que eu vou mostrar aqui em alguns cases, é que você tem o poder.
né? Os dados são, de fato, o novo petróleo da economia, que eu abordarei também brevemente. Então, nós temos que ter isso em mente. Tá? 7,6 bilhões de pessoas, essa é uma imagem muito utilizada para demonstrar, de fato, a evolução da tecnologia, porque nós temos aí um período de 8 anos, uma transformação absurda. Mesmo local, tá? Praça do Vaticano, eleição do Papa Bento XVI em 2005, eleição do Papa Francisco em 2013. Tá? O que eu quero trazer aqui para vocês? Olha como a transformação da sociedade em relação à utilização da tecnologia em 8 anos passou uma onda gigantesca e trouxe essa absurda diferenciação em relação a como utilizar a tecnologia. 2005, se nós pontuarmos aqui, apenas essa pessoa aqui no canto inferior direito está utilizando um celular flip, né, que era muito utilizado naquela época. Inclusive a Nokia, que era uma das grandes. Né? Passado 8 anos, nós temos utilização de muitos tablets, celulares, câmeras digitais. Enfim, a tecnologia se desenvolveu de uma maneira que houve escala. E quando há escala, as pessoas têm poder e têm mais acesso. Tá? Então, duvido que quem não vá num show de rock, Rock in Rio será esse ano, duvido que você não vai gravar, mesmo aquelas músicas que você não goste, mas compartilhar, principalmente as que você goste, né, daquele seu ídolo, né, se você é fã de um músico, de uma banda, de um músico, uma pessoa que cante lá a sua música preferida, você vai gravar, vai ter aquilo com você, e de fato esse é um fenômeno social. Tá? E olha que interessante, um ano após a eleição do Papa Francisco, em 2014, tínhamos no mundo aí pouco mais de 1,5 bilhões de smartphones no planeta. Dado essa evolução aí, de 2014 a 2020, projeções indicam que ano que vem nós teremos quase 3 bilhões de celulares e smartphones no mundo. Tá? Se nós levarmos em conta a quantidade de pessoas do mundo, levarmos em conta a quantidade de celulares, nós teremos quase 1/3 da população mundial de celulares. De fato, contrapor tecnologia e população é uma ótima maneira de você ver como que as pessoas utilizam e consomem tecnologia. E se você falar, e já escutaram de blockchain nada mais é do que essa rede distribuída. Tá? Mas o que eu quero abordar aqui, através desse mapeamento, desse diagrama criado por Paul Baran, em épocas de guerras nucleares, o que ele quis trazer com isso? Que existem 3 redes de maneiras que a informação flui. Tá? Quero pontuar com vocês que Paul Baran fez isso em época de crises de Guerra Fria. Então, as pessoas tinham que entender o contexto da informação. Ele dizia que existem 3 tipos, tá? Através desse diagrama. Centralizada quer dizer informação no centro. Se soltasse uma bomba nuclear na liderança, por exemplo, num líder de Estado, toda a informação que era centralizada se disseminaria e, com isso, não teríamos mais o poder, correto? Porque a informação é o poder, né? Desde antigamente. Descentralizada é o que acontece nas empresas hoje. Você tem polos e grupos de lideranças, né? Líderes de áreas específicas, marketing, RH, vendas, e estagiários, analistas se reportam à liderança, a liderança se reporta a um board executivo, um C-level, que se reporta à presidência, que se reporta aí, se a empresa tiver capital aberto, né, as pessoas, os acionistas e os diretores executivos que de fato comandem a estratégia. E a rede distribuída é o que nós vivemos hoje, né, que de fato não há como você cortar nenhum ponto nodal. Né? A informação ela está de fato em todo momento. Então, nós temos aí a internet, infelizmente, e que veio à tona, né, as tragédias que nós temos aí no mundo, que você tem também a Deep Web, a Dark Web, que são maiores e mais amplas. Então, essa sociedade está encaminhando essas informações de maneiras distribuídas. Ou seja, se eu cortar um ponto nodal aqui numa informação que está comunicação entre vocês, se vocês estiverem se comunicando através de redes sociais, isso poderá ser feito de uma maneira muito mais rápida e efetiva. Esse é um gráfico interessante também de se analisar. O que acontece em 1 minuto na internet? Vocês já se perguntaram? Eu só quero pontuar aqui rapidamente a transição de horas assistidas no Netflix globalmente em 1 minuto. Olha que interessante, de 1 ano para cá,
266 mil horas assistidas no Netflix. Em 2019, né, logo no início do ano, nós temos quase 700 mil horas assistidas. Então, de menos de 300 mil para quase 700 mil, é uma evolução absurda. Interessante também o retorno, né, da não evolução de algumas redes sociais, como o Snapchat, que teve uma diminuição de usuários. Então, aí você vê quais são as redes sociais que estão, de fato, sendo mais demandadas e quais estão sendo menos demandadas. O WhatsApp, Facebook, continuam em crescente evolução, apesar das crises globais que vem enfrentando. Mas você pode observar que o WhatsApp, por exemplo, quase 42 milhões de mensagens enviadas em um único minuto. E entrando, né, nesse conceito de dados, porque é importante saber da tecnologia, o que isso influencia a nossa vida cotidiana, 90% dos dados no mundo foram criados em apenas nos últimos 2 anos. Já pararam para pensar? Todos os anos da história do mundo, em apenas 2 anos, nós criamos mais dados, mais informação do que todos esses mais de 2.000 anos de nossa história. Isso quer dizer que, em apenas 2 anos, nos últimos 2 anos, nós criamos 2,5 quintilhões de bytes por dia. Ou seja, pegue o número 2,5, coloque 18 zeros seguidos, você terá esse número aí de quanto é gerado de dados por dia. E uma análise do IDC, que é uma consultoria global, em 2016 nós criamos 44 bilhões de gigabytes por dia. Isso, de fato, aumentará absurdamente, que até 2025, poucos anos futuros, nós teremos aí 10 vezes mais dados sendo gerados. Isso, obviamente, com muita influência de Big Data, internet das coisas, carros autônomos, né? Toda essa tecnologia, computação quântica, que demandam muitos dados sendo gerados e produzidos. E, com isso, os dados são o novo petróleo da era digital e a nova moeda da democracia. E, né, estrategistas e pessoas influentes da área de tecnologia dizem que a inteligência artificial, de fato, vai ser tão influente quanto foi a energia elétrica. Por quê? Porque pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós temos que equalizar isso com ética, com transparência, para que nós, de fato, coloquemos a inteligência artificial num patamar que nós trabalhemos em conjunto e não tenhamos aí uma mentalidade que eu vou citar brevemente de um movimento que foi criado aí no século XVIII. Vocês conhecem esse computador aqui? Já viram essa imagem? Esse computador foi o primeiro computador em larga escala criado no mundo. Olha que interessante. Algo indica essa data aqui para vocês? O que estava acontecendo no mundo? O que estava acontecendo no mundo? Segunda Guerra Mundial. Informação, dados. Tem que ser gerado um modelo de imputar, né, colocar as informações de maneira mais rápida, traduzi-las de maneira mais rápida ainda. Esse computador foi o primeiro computador em larga escala criado no mundo. E olha que interessante, algo chama a atenção de vocês aqui? O que chama a atenção de vocês? Mulheres. As mulheres, naquela época, eram as pessoas que lidavam com essa informação. Esse computador, eu vou explicar o porquê. São pesquisadoras, essas 3 pesquisadoras, esse computador nos Estados Unidos, são pesquisadoras americanas na época, né? E trabalhavam com matemática. Esse computador fazia muitos processos de matemática, né? Muitos cálculos rapidamente. Então, eles colocavam esses cabos, cada cabo conectado, fazia a transição de uma informação para outra, e era liderado por mulheres, olha só. Então, quando a gente fala em empoderamento feminino, do que está acontecendo hoje, de fato, a gente pegar a história da sociedade, as mulheres já tinham um nível de importância de diversos setores, né? Então, a gente tem que pontuar isso, porque eu acho muito importante, porque a gente está enfrentando hoje na nossa sociedade, né, de diferença de cargos, mas é apenas um ponto na história para trazer para vocês que, ano passado, a IBM criou o menor computador do mundo. Um computador aí que é um sensor, na verdade é um computador muito pequeno, né? E essa foto está caracterizando ele a nível de tamanho. Então, pega grãos de sal aí, coloca ele próximo a esses grãos de sal. Então, é muito pequeno. E eles criaram para fazer
essa conexão entre as internet das coisas, então, através de sensores. Ele não tem um poder computacional como um computador quântico, que também a IBM criou recentemente e está comercializando, mas ele, de fato, será utilizado para essa comunicação através de sensores, o que, de fato, uma armazenagem de produtos no varejo, por exemplo, se beneficiará muito, né? Seja com a informação através de drones, através de robôs mecânicos, né? Todos os sensores aí conectados que se comunicarão. Vocês sabem o que é isso aqui? Existe uma ilha, né, chamada Iap, na Micronésia, e Iap não existia minérios. Então, de fato, o que eles fizeram? Isso é a moeda de troca deles. Na verdade, isso era moeda de muitos anos atrás, em escala para uma criança aí. E olha que interessante, essa moeda chamada real foi uma das primeiras moedas aí da história da humanidade, né, que não cunhada de minérios, de minerais, bronze, prata, ouro. E o interessante é que esse calcário que era esculpido nessas grandes rodas vinha de uma ilha chamada Palau, que também é naquela região ali da Micronésia, a 400 quilômetros de distância. Então, olha que interessante nessa logística toda, depois produção dessa moeda, para que houvesse que eles transacionassem outros bens, né? Então, contrapondo isso, nós temos aí então as criptomoedas, que já fazem aí quase 10 anos, né, que o Satoshi criou as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que daí veio à tona o blockchain, e as pessoas criaram furor através do Bitcoin, Bitcoin para lá, Bitcoin para cá, e de fato é o que é hoje, justamente por aquela rede descentralizada. Então, se eu quero colocar meu dinheiro numa carteira de investimentos de Bitcoin, eu não preciso ter um processo aí de um banco, né, fazendo a intermediação. Eu faço direto o investimento, através da descentralização que permite isso. Então, nós vivemos uma era de mudança, nós vivemos uma mudança de era. Deixo essa mensagem, esse questionamento para vocês. O fato é que nós vivemos uma muvuca, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Muvuca que traz aí de fato o termo VUCA, que se você consome artigos de tecnologia, informes de tecnologia, você sabe muito bem que é um mundo que eles dizem que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, um termo criado pelo exército americano na década de 90. Agora trago para vocês o questionamento que, nós vivemos de fato um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas vivemos também um mundo significativo, que se eu falar para vocês, olha, eu vendo para vocês uma água gaseificada, saborizada, com menos açúcar, saborizada de coca, engarrafada. O que eu estou vendendo para vocês? O que eu estou vendendo para vocês? Refrigerante, especificamente? Coca-Cola. Tá, aí está um ponto. Aí eu digo para vocês, eu vendo felicidade. Se de fato toda essa mensagem foi passada para vocês, olha que interessante. Uma eu vendo um produto, outra eu vendo um conceito, um estilo de vida, né? O que de hoje, a Coca-Cola não vende um produto. Ela vende felicidade. Se vocês pegarem o branding, toda a história dela, né, a evolução, ela vende felicidade. Mesma coisa a Apple, ela não vende computadores, celulares de ponto. O que é o conceito que a Apple criou desde Steve Jobs? Ela vende todo um processo de design, um estilo de vida, e de fato isso que é o que as marcas estão criando e evoluindo em relação a isso. E universal. Então eu comentei aqui com o Baiano, querido amigo Baiano ali, que vai palestrar num evento de capitalismo consciente, que entra muito disso, né? Propósito. Então, marcas estão aí entrando com propósito. E recomendo também vocês lerem o livro Capitalismo Consciente, de duas lideranças e de dois pesquisadores de Harvard, que dizem, de fato, esse contexto da era do capitalismo consciente,
E terminando, um mundo universal, né? Um mundo que nós estamos conectados, globais, muito mais do que a gente imagina. Então, eu posso conversar com vocês aqui pessoalmente, posso conversar com meus amigos na Indonésia aí virtualmente. E, brevemente, explicar que essa revolução industrial, de fato, inicia-se com a automação, com as indústrias a vapor, tecelagem, de fato, e mecanização. Pegar um período histórico, existia um artesão na Inglaterra chamado Ned Ludd, e ele criou um movimento chamado ludismo. O movimento ludista nada mais era do que quebrar todas as máquinas que eram automatizadas nas tecelagens inglesas, porque ele via que o trabalho mecanizado influenciaria aí o trabalho dele manual, né, como artesão. Então, infelizmente, Ned Ludd foi sentenciado à morte. Por quê? Porque ele tentava criar um modelo que não era superior ao modelo anterior. Então, se de fato nós falamos, olha, inteligência artificial, machine learning, os robôs em linha de produção em massa estão tirando nossos trabalhos, nossos empregos? Obviamente que estão. Mas por quê? Porque nós não estamos preparados a isso, é um ponto. Segundo ponto, nós não estamos investindo em educação qualificada para que, de fato, nós não façamos aí as operações manuais, mas façamos operações intelectuais. Então, é um processo que já vem sendo introduzido na história da humanidade faz muito tempo. Nós não podemos falar, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Nós temos que pensar, e aí entra a questão de futurologia, porque isso já está acontecendo e vai acontecer ainda mais, e nos preparar para o que vem. Tá? Brevemente, indústria 2.0 é a evolução disso, da produção em massa, da introdução do Fordismo e das linhas de produção, e a energia elétrica. Indústria a vapor, energia elétrica. Olha o que aconteceu no mundo. Boom de novo. Depois, 1969, aproximadamente, introdução de automação, computadores e chips eletrônicos, né? Revolução. Né? São revoluções, são passo a passo. Indústria 4.0, que nós vivemos nos dias de hoje, desde os anos 2000, aproximadamente 2004, 2005, né? Termo cunhado na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos. Se você pegar pontualmente cada um dos locais que cunharam esse termo, terão algumas alterações, mas pensem o seguinte, indústria 4.0 nada mais é que sistemas cibernéticos, internet das coisas, big data, realidade virtual, todas essas tecnologias que nós temos hoje em dia integradas e se comunicando entre elas. Então, se eu pegar, eu tenho um computador quântico, vai fazer operações gigantescas em escala muito mais rápido que um computador comum. Tá, eu tenho só um computador. Só que esse computador tem que se conectar com Big Data, com a internet das coisas, com outros sistemas, para aí, então, trazer a indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 é essa hiperconectividade que nós temos entre todas essas tecnologias. E aí que vem, de fato, a criar o que Peter Diamandis, do Singularity University, nos traz dos 6Ds exponenciais, que de fato são as organizações exponenciais, aquelas organizações que não pensam de forma linear. Então, se nós pensarmos no varejo, né, pequenas e médias empresas, infelizmente não temos o investimento necessário para colocar em tecnologia de larga escala, né, de fato ainda ser inviável. Então, infelizmente, a maioria dos negócios pensam em maneira linear, né, crescimento linear. Agora, vocês já pararam para pensar, se nós pegarmos um tabuleiro de xadrez, a gente colocar 1 grão de arroz na primeira casa, coloca 1 grão de arroz elevado à primeira, né? 2 grãos de arroz. A partir do segundo, tá, estou aqui no segundo, 2. O terceiro, 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4. Se eu pegar 2 elevado à terceira, quanto que é? 2 vezes 2 vezes 2. 8. Se eu pegar 2 elevado à quarta. Estão percebendo que a evolução é exponencial? Se você chegar na última casa, na casa 64 do xadrez, você terá, nesse caso, se a nossa unidade for o grão de arroz, você terá mais de 1 trilhão de arroz. Ou seja, você poderá aí
que existe um estudo, depois eu posso passar para vocês, isso de fato é um estudo histórico da criação dos estudos exponenciais na Índia, você poderia alimentar toda a população mundial. Então, é coisa absurda. Agora, se você pensar em escala linear, seria basicamente 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6. Entenderam a diferença? Então, se você pensar de maneira exponencial, você conseguir, inicialmente, digitalizar, todos conhecem a Netflix, correto? O que a Netflix fez? Basicamente, digitalizou o contexto aí das videolocações, né, de você ter acesso a filmes e seriados. Que, de fato, eles vendiam, faziam o mesmo que a Blockbuster antigamente. Só que eles pensaram de uma maneira diferente. Quando eles pensaram de uma maneira diferente, eles se questionaram, e o mercado questionou eles. Principalmente a Blockbuster, que eles tinham a oportunidade de vender para a Blockbuster, tentaram fazer esse acordo, a Blockbuster disse que não havia interesse, né? Então, olha que interessante. Decepcionante, dissimulado, da maneira que as pessoas não acreditarão que você está fazendo. Só que se você persistir, né, e realmente acreditar, se de fato for com propósito e com interesse comum, e até toda essa análise de mercado, obviamente, terceiro ponto, vai ser disruptivo. Então, aqui já começa a ser muito mais do que, você passa a linha, né, das empresas lineares, que pensam linearmente, você quebra essa aba aqui já começa a escalar de maneira global. Desmaterializar quer dizer que você começa a não ter mais o CD físico, né, a fita, no caso. Desmonetizar, porque as transações hoje, você não vai lá e paga diretamente para a Netflix, né, PayPal ou cartão de crédito. E democratizar quer dizer que todos terão acesso, mais pessoas terão acesso com essa escala. Então, se você pegar esse gráfico e comparar o gráfico de Uber, Airbnb, GitHub, Tesla, você verá que todas essas empresas exponenciais têm, de fato, aí, análise mercadológica delas na bolsa ou de valor agregado que elas têm, vai ser assim. Vai começar, aí vai baixar, e depois vai subir exponencialmente. Tá? Então, é a quebra cultural. E é onde que vem os unicórnios. Os unicórnios são empresas que valem mais de $1 bilhão. E, de fato, essa onda começa em 2014 a aflorar mais, principalmente com o mercado americano e chinês. Tá? E nós temos hoje aí heptaunicorns, que são unicórnios que têm aí o valuation mais de 100 bilhões, que são algumas empresas, mas a grande maioria está entre bilhão e 10 bilhões. E aí tem o mercado de gigantes, o mercado chinês e o mercado americano. Uma única startup chinesa, né, o Alipay, o Ant Financial, que tem um serviço que é o Alipay, que eu vou mostrar para vocês. A Ant Financial, que é uma fintech, ela tem um valor de mercado de mais de 150 bilhões de dólares, uma única empresa. Então, esse pensamento de antigamente, que eu preciso ter uma grande empresa com muitos funcionários, vocês acham que vai vigorar no mundo que, se a gente pegar, por exemplo, o WordPress, que é um dos maiores serviços, né, de criação de blogs e de conteúdo que você pode acessar e criar? Mais de 99%. Na verdade, acho que praticamente 100% do WordPress é remoto. As pessoas trabalham remotamente. E tem vários funcionários. Então, de fato, você acha que CLT vai vigorar se nós temos a possibilidade de escalar nossos serviços com PJ? Então, são esses modelos que vocês têm que ir pensando na questão de gestão para, de fato, trazer sentido para o que você faz e trazer valor agregado para os seus clientes. Tá? Então, grandes corporações, obviamente, terão interesse de manter um headquarter muito global, uma sede gigantesca, mas talvez não faça sentido. Por quê? Porque uma startup que tenha, sei lá, 15 pessoas vale mais do que uma grande corporação que tenha 2.000, 3.000 funcionários nos dias de hoje. Né? E China e Estados Unidos são, de fato, esses dois mercados. E analisemos aí, então, esse gráfico de PIB global, da participação dos países no PIB global. Quero pontuar com vocês de que a China, a partir da década de 90, investiu maciçamente em educação. Então, se você pegar os dados do PISA, que é o teste global aí, que mensura, né, matemática, ciências e
e línguas, você tem, de fato, Xangai, a região ali de Singapura, né, Hong Kong e Macau, né, que são dois pontos aí que integram a China, né, 2 localizações que integram a China. A China teve uma evolução gigantesca na evolução do PIB. O Brasil, infelizmente, aí, é ridículo nessa percentual, né, que não teve, de fato, o Banco Mundial também traz uma análise, inclusive o Brasil ainda persiste nesse cenário entre as 10, mas ainda sem representatividade. E a Índia é outro país interessante de se analisar, que a partir de 2050 dizem que a Índia superará a China e os Estados Unidos. Então, veremos aí as projeções, né? Mas, tudo de fato, investimento em educação e tecnologia pode trazer a esses resultados exponenciais. Alguma dúvida até então? Vocês viram que eu não falei nada de varejo ainda, né? Pô, vim para ver coisa de varejo, para aprender varejo, tá? Mas é muito importante vocês aprenderem conceitos e cases de outros setores para colocarem nas suas vidas. Então, um dos principais erros do profissional é que, de fato, por exemplo, um médico. Se eu sou médico, eu vou fazer isso, sempre fiz isso de uma maneira correta, sempre deu certo. De fato, você introduz coisas diferentes. Vamos pegar o cenário médico, tá? Teve um médico nos Estados Unidos que incorporou o Design Thinking no modelo de pensamento deles e incorporaram um serviço, que é o serviço dos engenheiros da Ferrari. Então, ele gostava de assistir a Fórmula 1. Ele incorporou modelos que os engenheiros trocavam os pneus muito rápidos, né? E todo aquele cenário de cockpit, ele incorporou isso no cenário de um hospital americano. Então, isso que eu quero trazer para vocês pensem além do que vocês façam e fazem e farão, porque novos cenários acontecerão e se você continuar fazendo do jeito que você sempre fez, é ótimo, mas tente agregar coisas novas. E essas startups fizeram isso, olharam além e são as maiores no mercado mundial, né? Então, pontualmente, se a gente colocar aí quais são as maiores, de fato, China, Estados Unidos e um pouco da Índia ainda em evolução, tá? E o cenário de evolução do que vem acontecendo no mercado. O 2017 se a gente olhar ali, não está atualizado, mas eu vou atualizar com vocês aqui. É o seguinte, em 1917, grande parte do valor dos produtos e serviços gerados, né, era de commodities. Em 1967, já começava a tecnologia e o cenário de câmeras digitais, né, fotocopiadoras, justamente com a Kodak, que não existe mais, com a Polaroid. Em 2017, você tem aí, em cenário atualizado, né, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, você tem Alibaba e Facebook, né, em cenário atualizado ali. Ou seja, 6 de tecnologia em cenário global, você tem um banco de investimentos, né, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, né, bens de consumo, saúde, ExxonMobil, né, que vem de fato aí da Standard Oil de 1917, então houve essas transições, mas continua no mercado, e 2 do cenário financeiro, Wells Fargo e JP Morgan. Olha que interessante essa transição. Será que, de fato, futuramente haverão mais empresas de tecnologia? Creio que sim, né? Porque esse é o cenário que a gente está vivendo. Então, a indústria 4.0, para fechar com vocês, é justamente a integração de todos esses cenários aí de utilização da tecnologia. Segurança da informação, realidade aumentada, Big Data, robôs autônomos e por aí vai. E aí, vamos começar a realmente pesquisar e entender o que é o varejo? Vamos, né? Já está na hora, né? As tendências do varejo na era digital, algumas com tecnologia, outras nem tanto. As 3 primeiras com mais ênfase na tecnologia, as 2 últimas não. Então, eu vou abordar com vocês 5 tendências, tá? Primeiro, ponto de venda mágico, que os consumidores realmente querem convocar as marcas como fariam um gênio da lâmpada, aqui e agora. Se eu pegar meu celular, estiver conectado com a internet, eu quero consumir agora. Como consumir agora? Seja comprando, seja consumindo informação para depois, no ato da venda, ou eu ir numa loja, ou eu, de fato, comprar online, né? Quem daqui nunca consumiu informação sobre, sei lá, um tênis, viu o produto, viu
quanto ele custa, depois foi, provou e depois comprou na loja, seja ela física ou digital. De fato, normalmente as pessoas consomem no digital porque tem mais cupons de desconto, né? Ninguém aqui vai querer comprar o mesmo produto com um valor mais caro, né? Então, normalmente as pessoas fazem uma jornada de compra hoje um pouco doida, né? Vai, volta, mas tem as pessoas que querem ainda e continuam consumindo na loja física, que ainda é uma tendência que continuará. Então, sirva-me independente de onde eu estiver. Se eu estiver lá voando com o 747, que agora não pode mais, né? Se eu estiver voando no avião, estiver conectado com a internet, eu posso consumir informação, eu posso consumir produtos, né? Então, qualquer lugar que eu esteja, eu quero consumir. E o e-commerce, que é o comércio mobile, que é o comércio feito, né, a consumação dos produtos feito através do seu smartphone, ele vem crescendo. E se a gente pegar projeções dos Estados Unidos no ano passado, nós vemos aí que Samsung, Google e Apple têm uma carteira já digital. Só que olha que interessante, poxa, Starbucks, o que a Starbucks está fazendo aí? Está em primeiro lugar ainda. Eles criaram um modelo de uma carteira digital que dá descontos e que dá possibilidade de você consumir um produto na loja física de maneira muito mais agradável. Então, eu tenho uma fila gigantesca aqui, tenho que esperar. Se eu tiver um Starbucks App, que é uma carteira digital e todo um aplicativo do Starbucks, eu posso passar à frente dessa fila e já consumir, inclusive com um preço muito mais barato. Então, são integrações, né, de modelos de que você dá mais confiabilidade até descontos e a pessoa começa a consumir isso. Então, a Starbucks já utilizou todo um cenário aí de clientes deles e 55 milhões de pessoas ali usaram smartphones dentro da loja, ou seja, em stores em 2018. Então, ainda você tem essa dualidade, né, de tecnologia e lojas, né, lojas físicas. E num cenário um pouco mais nacional, nós temos aí volume de transações do e-commerce brasileiro. Então, a tendência é a otimização aí, crescente. Se nós pegarmos projeções de 2019, nós teremos quase 45% do consumo de bens e até serviços feitos por e-commerce, né, que traz, de fato, esse cenário da tecnologia. E, para nosso cenário brasileiro, tudo indica que isso vai realmente continuar crescendo, porque 74% da nossa população já está conectada, ou seja, ainda tem margem para aumentar ainda mais. Se nós pegarmos cenários de Nordeste, Norte, Centro-Oeste, região Sul, região Sudeste, de pontos que ainda não estão conectados com a internet ou ainda não tem uma conectividade muito boa, ainda pode ser evoluir. E o interessante desses dados é que nós temos mais celulares ativos do que a nossa própria população no Brasil. E a conectividade para mais de 116 milhões de pessoas, e 65% dessa população tem mais de 10 anos, ou seja, os jovens ainda mais cedo consumindo informações online, né? Seja para deixar os filhos um pouco mais calmos assistindo vídeos do YouTube, quanto consumindo até, sei lá, classe C, B e A, consumindo informações para compra. E é, de fato, aliado, que é um dos países que mais passa tempo online. Então, se você tem um cenário de país conectado, país que consome, né, gosta de consumir, e país conectado nas redes sociais, você tem aí um cenário super otimista para consumir produtos através do varejo, através de serviços. Um país que aproximadamente 9 horas por dia as pessoas passam conectadas. É o terceiro país, aí, globalmente falando, com participação em redes sociais no Facebook e Instagram, perdendo apenas para a Índia e Estados Unidos. E aí entra o que Bill Gates fala, que nós superestimamos a mudança que ocorrerá nos próximos 2 anos e subestimamos a mudança que ocorrerá nos próximos 10. Ou seja, a tecnologia ela vem de maneira tão rápida que a gente fala, isso aí talvez aconteça, né, daqui 2 anos. A tecnologia, que de fato acontecia em 50 anos, agora acontece em 3, em 2, é muito rápido. O Brasil ainda, a adoção nossa demora um pouco, mas tem um mercado absurdamente ainda a ser explorado. Por isso que é um dos países atualmente, né, com a abertura de mercado global e com
em questão financeiras, é um dos países mais cogitados para investimento nesse ano de 2019. Eu vou entrar com alguns cases, tá? Case de realidade virtual, realidade aumentada. Então, você tem agora um portfólio de produtos sendo consumidos com a integração, né, entre o digital e o físico. Quem daqui, por exemplo, não gostaria de ver um produto, pegando um portfólio e vendo um produto como ele é, a história, de onde que ele veio, quanto ele custa, ver um vídeo promocional. E esse é um dos níveis mais simples, tá, da adoção da tecnologia. Nós veremos alguns mais complexos, com a integração da tecnologia de fato, junto com a pessoa. Só uma maneira de display, né? Uma maneira de mostrar o produto. A IKEA, uma das grandes empresas aí, suecas, já faz de uma maneira um pouco mais diferente. Uma maneira mais lúdica. Eu quero comprar um móvel, vou ver como esse móvel, né, se encaixa e como fica na minha casa, e vou brincar, né, com esse móvel. Então, você pode criar histórias aí. Você tem uma revista, que a revista tem possivelmente um QR Code, né, ou algo que faça essa transcrição para os dados do tablet ou do computador. E até de um consumo mesmo, ou somente uma brincadeira, né? Mas de fato há a possibilidade de um marketing a ser explorado justamente utilizando essas tecnologias. Obviamente vem aquela pergunta: será que o varejo das micro e pequenas empresas tem um poder aquisitivo para investir? Bom, se você pegar esse produto em si, de fato não é custoso, né, a nível de retorno sobre investimento que você terá a nível futuro. Inclusive, startups já utilizam essa tecnologia. Agora, a Castorama utiliza também uma tecnologia muito legal. Criou uma maneira de contar histórias para as crianças com um papel de parede. Então, cada personagem tem uma história, e se você aproxima desse personagem, ele vai criar e vai contar essa história para a criança. But wait, that's not all. By scanning two characters, you can combine them. Então, como será, por exemplo, utilizando esses cases, eu posso agregar no meu valor, no meu serviço, no meu produto. Every type of combination becomes possible. Discover the adventure of the rainbow robot and the princess who didn't like dresses, or the jogging rhinoceros. Essa é uma outra tendência também, né, de utilizar o storytelling junto com a realidade aumentada. Agora o mercado chinês já tem esses displays. Displays que mostram em tempo real a fisionomia da pessoa, que ela pode incorporar uma maquiagem, né, e ver como ela fica. Aí compartilhar a imagem nas redes sociais e também fazer aí a compra, né? Essa ação foi uma ação do Singles Day na China, né, do Dia dos Solteiros. E ela faz a compra através do QR Code. Se vocês forem na China, basicamente o que a China tem hoje é o WeChat. Pense o seguinte: Uber, Nubank, ou aplicativos de bancos, aplicativos de carona, pensem em iFood, pensem em todos os aplicativos que comumente vocês usam integrado em um único aplicativo. Isso é o WeChat. Que coisa, não? Como eles conseguem integrar tudo? Então, obviamente, o cenário do mercado chinês é muito diferente de qualquer outro mercado global, pelo número de pessoas que eles têm lá e, obviamente, pelas restrições, né, que o governo faz.
Mas é bom entender o contexto chinês, porque, de fato, a tecnologia vem de lá. Por que não integrar numa sociedade conectada, com mais de 70% da população conectada, num país que tem aproximadamente 9 horas da sua população conectada diariamente na internet? Por que a gente não utilizar um serviço como esse, né? No Brasil, no caso? O Facebook já começa a fazer também a utilização e adoção desse tipo de produto. No Brasil, creio que ainda não implementou, mas nos Estados Unidos você pode, por exemplo, clicar numa imagem de uma modelo. Gostei daquele óculos. Aí você clica na imagem, a imagem projeta um modelo de óculos, você pode mudar a cor do óculos e fazer a compra, a aquisição, se houver o interesse, através do aplicativo, que daí conecta-se a uma loja que é revendedora. Então, integração, né? Indústria 4.0 é essa integração. Não é uma única pessoa fazendo tudo, uma única empresa fazendo tudo, mas são integrações, conectividade. Assim como o Snapchat faz criação de um ambiente físico e virtual. Eu posso, por exemplo, colocar uma BMW em qualquer ponto dessa sala, utilizando essa tecnologia. Sendo uma brincadeira ou sendo possivelmente aí para compradores, né, para eles verem o modelo, a cor, num display, né, numa loja física. Já pensaram em colocar isso, em vez de colocar de fato o automóvel, obviamente criando uma jornada de compra diferenciada? É que, na verdade, né, a compra e a aquisição de um carro, você tem que fazer o test drive, obviamente ver como que é, mas são cenários que possivelmente podem ser aí, introduzidos. A Fiat criou, você pode fazer uma imersão, inclusive ganharam um Leão de Ouro com esse serviço e produto, que você coloca um óculos e ele te leva dentro do carro, e você é o piloto, o carro deles, né, vendo quais são as features, tudo que ele tem, o carro tem para te colocar num cenário melhor, né, de mais conforto. Então, são essas tecnologias. Então, primeira, já matamos, né? Agora vamos para a segunda, varejo profundo, personalização e dados. Eu falei muito dos dados. E personalização, todo mundo quer ter um produto personalizado, né? Por que não? Então, esse é um produto da Nike, que você pode criar aí a sua chuteira. Criou sua chuteira da sua cor. Para quem gosta de futebol, vê que basicamente os jogadores de futebol hoje, né, produzem muito conteúdo, né, principalmente de marketing. E a China, de fato, vem comprando muitos jogadores para realmente expandir esse marketing do futebol no país. E grande parte dos jogadores tem o nome lá na chuteira e cores diferenciadas. E quem não lembra, né, daquele boom de vendas que a Coca-Cola teve, justamente de colocar nomes nas latinhas. Então, 1 em cada 4 consumidores estão dispostos a pagar mais para receber um produto ou serviço personalizado. Então, se você trabalha com varejo, pense nessa jornada de compra e pense na personalização. De fato, é um ponto muito difícil de ser feito, se você quer atingir escala, né, vender... digamos aí, boutique, né? Vender um serviço concierge, vender um serviço específico para uma pessoa, um produto específico, mas pode agregar muito valor. E esse é um supermercado coreano, e olha o que eles fazem, eles embalam uma banana para cada fase que ela está. Então, se ela está mais madura, se eu vou consumir, eu não compro um cacho, não vou consumir todo o cacho num único momento. Eu vou consumir, talvez, uma banana junto com uma pessoa, mas uma banana, depois a outra banana. Então, os dias vão passando e essa banana vai amadurecendo conforme os dias que eu for consumindo. Poxa, não é simples, né? E por que, né? Vem a pergunta, por que o supermercado não faz um tipo desse? Então, olhando o cenário de fora e trazendo para uma realidade, né? Como eu conseguiria? Será que o consumidor brasileiro estaria apto a consumir isso? Não sei, mas que de fato o marketing traz, né? Uma maneira diferente de venda. Então, os tipos de dados estão sendo gerados de maneira diferente e nós gostamos de compartilhar, né, e usufruir esses dados de uma maneira diferente. 2019 é um marco para a tecnologia, é um marco que as pessoas aí produzirão muitos dados, né? Então, peguemos aí os nossos smartphones, tirando foto, compartilhando em redes sociais, inclusive chamo vocês a compartilharem os conteúdos aí
que vocês estão tirando dessa palestra para a rede de vocês. E 2019 é um marco, porque as empresas saberão mais do que você mesmo. É absurdo isso. Por quê? Tem um case, quem leu O Poder do Hábito, um case de Charles Duhigg, que é um pesquisador, estudioso e escritor. Ele traz o case da Target. O que aconteceu na Target, que é uma varejista americana, uma grande varejista americana? Tinha uma menina que ela estava grávida e ela clicou numa página para consumir um produto de uma gestante, e aí o cookies, aquele arquivo, ficou registrado que ela esteve nesse site. E aí na verdade, ela recebeu, mas o pai dela também viu um e-mail da Target que um produto para gestante estava em promoção. E o pai, poxa, que estão me enviando um produto para minha filha de gestante, ela não está grávida. Inclusive, teve aí umas abordagens até de legislação, que ele entrou com uma ação contra a Target. Mas, assim, como que a Target sabia mais do que o pai, propriamente o pai dela, antes dela? E vou pegar um cenário de tecnologia também. Teve uma amiga minha que falou que ela ficou grávida e ela soube pelo relógio inteligente dela. Pelos batimentos cardíacos dela que alteraram, assim. Então, ela se questionou e depois fez o exame e viu que ela estava grávida. Então, assim, esses devices, essas tecnologias sabem mais da gente do que nós mesmos. E essa tendência para a educação, para a saúde, para o varejo, qualquer área que seja. 54% dos consumidores esperam receber aí descontos personalizados dentro de 24 horas após interagirem com uma marca. Então, o consumo é muito rápido. Passou essas 24 horas, você pode ter perdido um cliente, porque mais da metade quer receber aí descontos personalizados. Não sei em questão de valores, não pesquisei em questão de valores, quanto é a porcentagem que de fato faz essa pessoa adquirir esse produto, mas creio que se você fazer esse levantamento para a loja de vocês ou para o que vocês fazem, vocês conseguem sugerir e adquirir esse serviço, oferecer esse serviço para o seu cliente. Para quem gosta de viajar, então o varejo nada mais é que criar um canal e criar um modelo de valor agregado para um serviço ou produto, que engloba diversas áreas e diversos setores, e turismo é um deles. Então, se você tem um resort e uma página de marketplace conectando, como é o Expedia e é o Palace Resort, o que eles fazem? Se você entrar na ação que eles fizeram ano passado, essa ação basicamente era: você conecta a esse site, libera a sua câmera do seu computador e ele faz o mapeamento do seu olhar. Então, você olha para a direita, não sei se vocês estão vendo essa bolinha aqui, No caso, se eu olho para a direita, essa bolinha vai para o lado de interesse que eu estou olhando. Um lugar apenas para adultos, para adultos usufruírem. Um resort para adultos. No outro ponto, que não está colorido, que seria outro caso de escolha, é um local onde a família usufruiria. Então, casais e família. Ele vai fazendo todo esse mapeamento através do seu olhar. Então, se joga o olho para o lado, ele vai para um lado. Joga para o outro, vai para o outro. Aí você aperta 2 vezes assim, pisca 2 vezes, Tá apertando o mouse, clicando 2 vezes. A partir de mexer o olho 2 vezes, você seleciona qual aba você quer. Então, assim, é uma maneira de engajar a pessoa, uma maneira de consumir diferente. Que, de fato, as Smart TVs, as televisões inteligentes perdem muito mercado por isso. Porque eles não oferecem produtos que você possa consumir com esse reconhecimento de facial, no caso. E aí eu retorno com o Alipay, que eu disse previamente, um produto do Alibaba, uma das empresas do Alibaba, que é a Ant Financial, de você fazer o pagamento, no caso no KFC aí, somente com o seu rosto. Então, vocês vieram para ver tendências, Realmente, tendências são coisas que podem acontecer, mas, de fato, não são tendências, são coisas que já acontecem. E a tecnologia é assim. Você acha que vai acontecer, mas não, já está acontecendo. E se você não se preparar, você perde espaço.
E por que será que ela teve que colocar o número do telefone dela? Lembra que eu falei que na China a grande maioria das pessoas já utilizam carteiras virtuais para fazer uma aquisição de um produto ou serviço? E a inteligência artificial ela chegou num ponto que ela teve uma evolução que, inclusive, se você entrar com um look diferente, ela vai fazer a leitura da mesma maneira, né? Com maquiagem, sem maquiagem, cabelo diferente. Tecnologia basicamente simples, não é uma tecnologia revolucionária porque já existe. Existe APIs, já existe, né, startups que fazem isso. Então não é nada fora da curva. Perfeito? Primeiro ponto já passamos, segundo ponto já passamos, terceiro ponto. Esse é o Pepper, robô japonês da SoftBank, que já está sendo introduzido em algum cenário brasileiro aí, neste ano. E aí começa então a automação através da robotização, né? Seja na armazenagem de produtos e disposição dos produtos, seja no atendimento, que inclusive os robôs terão aí grande parte da participação deles em atendimento, né? E a integração deles na logística dessas empresas. Então, essa frase do Buckminster Fuller entra muito do que eu citei do movimento ludista e do que está acontecendo hoje. Que você não muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, você tem que construir um modelo que torne o modelo existente obsoleto. Então, de fato, as máquinas já estão aí. Nós temos que ser melhor do que elas, né, em nível intelectual, em empatia, em criatividade, em trabalho em equipe, porque se nós não formos cunhados, né, não formos preparados a isso, os robôs já tomaram nossa frente, né? Mas robôs não são humanos, não têm a emoção ainda, muito provavelmente rapidamente terão, e aí que vem o problema, que poderá ter e que terá, obviamente, mas nossa capacidade ainda não pode ser trocada. A aquisição de um produto numa loja americana, vendas assistidas sem necessidade de interação do vendedor. Não tem interação nenhuma com o atendente. Então você, obviamente, você está tirando, né, o emprego de uma pessoa, mas muito provavelmente um atendente não qualificado, que grande parte do varejo, infelizmente, tem esse cenário, né? A pessoa teve um mau dia ou não está disposto, te atende mal e você perde esse cliente. Então, com o robô é assim, eu quero um produto, ele vai pegar para mim e vai me entregar o produto e ponto, né? Como música, filmes, jogos. Então, essa é uma cadeia americana e o rapaz está consumindo ali um DVD, um jogo de videogame, e aí o produto pega na armazenagem que é lá, ó, puxa. E automatizando e gerando uma certa atenção. Puxa a gaveta, pega o produto e vai entregar para ele. Experiência de compra bem diferente. Isso é uma experiência de compra diferente, como ele citou, porque ainda não é uma realidade do consumidor e do varejista, né? E até tendo aí um sorrisinho. Tem um sorrisinho ali, né? Muito obrigado. Então isso é muito importante também, trazer essa humanização da máquina. Ó, muito obrigado. Bom, vamos lá para a China agora. Essa é a Bingo Box. Uma loja que é totalmente sem nenhuma interação humana. Ó, novamente, o WeChat, você faz o cadastro no QR Code. Você tem mais de 800 itens disponíveis, desde vegetais, cervejas, né, bebidas, que você pode consumir. Você faz o pagamento através do seu WeChat. E aí tem a integração das câmeras, então você não pode burlar o sistema, né? Peguei algo a mais do que não devia, ó. A câmera já viu, já enviou o recado, já abriu o chamado para segurança. Então eles estão falando que já faz parte da vida dos chineses, né?
Não é uma loja muito grande, né? Então cabe em alguns pontos específicos da cidade. Eles dizem aí que de fato a segurança dela é algo que eles dizem de fato como marketing, e é que ela pode se locomover, né, através das rodinhas. E aí, você viu, tem interação, apesar de não ter atendentes, tem interação humana ainda. Com eficiência, estão lançando várias pela China. E é o poder da inovação do varejo, né, que o futuro já chegou, que de fato já chegou. Será que o Brasil está preparado para isso? Existe uma cadeia chinesa chamada JD que abre 1.000 lojas por dia. 1.000 lojas por dia. Já pensaram? 1.000 lojas por dia é muita coisa. E eles estão abrindo. E é uma grande varejista. E o cenário americano? Por que será que a Amazon começou a investir, né, no cenário de varejo? Por que será que compraram aí uma varejista grande recentemente? Sem fricção alguma. Eu acho que o segredo do varejo é não ter fricções, né? Não ter impedimentos para você consumir. Se tem uma coisa chata no varejo, é você ir numa loja e o atendente já te aborda e você não quer ter interação. Às vezes você só quer ver o produto, né? E, de fato, isso é uma fricção e acontece. E assim como a Bingo Box, tem várias tecnologias aí. QR Code, o pagamento através das carteiras virtuais, reconhecimento facial, as câmeras que integram todo o cenário da armazenagem de produtos. E como eu disse, são tecnologias integradas, não é apenas uma tecnologia, outra tecnologia. São várias tecnologias integradas, o que de fato traz a realidade da indústria 4.0. Já sai da loja com o produto e pago. E esse é a Amazon Go. Sem filas e sem, de fato, fazer aquele check-out que seria passar no caixa, ser atendido, demora. Isso aqui é um produto da Amazon que já está presente no varejo, né? Começou com aí marketplace de livros e agora já tem uma cadeia tanto de produtos em jogos quanto no varejo. Agora, mercado chinês. Se você tem a Amazon nos Estados Unidos, você tem o Alibaba na China. Então, a loja do futuro aí, que eles falam, que é basicamente as mesmas tecnologias, né? Reconhecimento facial. Só que eu acho que a adoção da tecnologia na China é muito mais rápida, né? Até pelo cenário deles investindo em tecnologia. É o país que mais investe em inteligência artificial no mundo. O Alibaba é o primeiro que introduz patentes no mundo, segundo é a IBM. Então você tem aí cenários de tecnologia, empresas que se propõem a trazer essas tecnologias, porque elas sabem que se elas dominarem isso, elas poderão dominar aí diversos mercados. Reconhecimento facial, RFID, e já faz toda aí a contagem dos valores dos produtos que você adquiriu na sua carteira virtual. A Lizila, que é um produto do Alibaba. Então você tem a Amazon Go do Amazon, a Lizila do Alibaba. E a drogaria Onofre, né, que foi adquirida pela CSV recentemente, na Paulista, aqui próximo, tem esse serviço também, né, de entregas. Na verdade, você solicita o remédio e o robô faz essa operação. Assim como eu mostrei lá com o jogo que o rapaz adquiriu. Então, isso causa impacto, né? É uma realidade, já vem acontecendo, vai acontecer ainda mais. Então, como a gente vai se preparar para isso? Não tem erros, né? Se você programou certinho, não terá erros, não terá fricções e não terá erros, né?
E aqui pertinho. Então, o cenário brasileiro, de fato, para essa palestra deixa a desejar, porque você tem que entender o que está acontecendo lá fora, e o Brasil, na curva de adoção da tecnologia, infelizmente, ele veio muito depois. Outro cenário, temos a Onofre, mas temos a Magazine Luiza, assim como o Mercado Livre, né? Produtos que já integram tecnologia de uma maneira ainda incipiente, mas a Magalu, por exemplo, é uma tecnologia muito interessante no ponto que ela se comunica com o cliente de maneira eficaz, né? Até entra no Tinder para fazer sugestões de produtos, né? E as pessoas ainda querem conhecê-la, querem namorar com ela, né? Coisa absurda isso, que já é uma realidade isso, né? Os robôs namorando com pessoas no Japão. Então, assim, o que será do mundo? O que será do mundo com essas tecnologias integrando a sociedade? Começou lá em 2008, com a adoção na Praça do Vaticano, com uma adoção gigantesca, somente para recordar momentos, mas o que será depois de pessoas no Japão, por exemplo, como é o caso, que se casam com hologramas, né? Então, é coisa absurda, né? Que tem relações com robôs. Então, são mercados que se abrem, mas você começa a se questionar, tá, mas onde que está a ligação de ser humano, né? De ser humano realmente, porque, de fato, tem essa quebra. Mas, infelizmente, o varejo brasileiro já perde muito, né, com furtos e má gestão de estoque, e, de fato, isso vem de encontro com o que nós temos. E, para isso, o Alizila ali, novamente, esse é um warehouse, né, uma armazenagem que o Alibaba tem na China, que é totalmente feita por esses robôs. Eles sabem onde tem que guardar o produto, sabem onde o produto está, e vai pegar essas caixas. Obviamente tem uma integração aí com o ser humano, mas é um para 100, um para 1000 robôs, né? Então, eles recebem instruções via Wi-Fi, de onde que eles têm que ir, para onde que eles vão. E, novamente, qual que é a tendência? Eles nunca irão se colidir, porque eles estão programados com sensores, podem carregar mais de 500 quilos. Que ser humano na Terra pode carregar 500 quilos nas costas? Nenhum. Que eu saiba. Sem exoesqueleto, que também é uma tendência de tecnologia. Você utilizar aí o robô, né, para integrar o seu corpo, né, um esqueleto mesmo feito com robôs. Sem exoesqueleto, você não consegue atingir uma força fora da Terra, que não seja um Hulk, né? 500 quilos é muita coisa. Perfeito. Primeira, segunda e terceira tendência. Quarta tendência é shop streaming, que já acontece na China. É um fenômeno chinês que também traga esse questionamento. Será que no Brasil poderá ser adotado? Que é basicamente o seguinte. Você tem um desfile de modelos, né? São Paulo Fashion Week, por exemplo, você conseguiria colocar a integração das peças que as modelos estão usando, fazer um streaming, ou seja, através de YouTube, Facebook, e as pessoas consumirem aquelas lingeries ou aquelas peças que as modelos ou os modelos estão aí vestindo, né? Que já acontece aí, por exemplo, nessa camiseta da Adidas a 399 ienes, as pessoas adquirindo aqui ao lado, fazendo comentários. E, né, para as mulheres aí, que também, para os homens, obviamente, também. Eu tenho que vestir, ir no provador, vestir, trocar minha roupa e voltar a trocar. Olha a perca de tempo que você tem, pegando a roupa, indo no provador, vestindo, provando, indo de novo. Por que não otimizar a experiência de compra numa modelagem de provar a roupa, né, a vestimenta de uma maneira diferente? Compartilhando novamente nas redes sociais, que é uma tendência e já é de fato praxe, né? As pessoas gostam de compartilhar. Pode não comprar, mas compartilha. Taobao Live é uma rede social chinesa também, da Tencent, que basicamente eles utilizam influenciadores digitais, fazem streaming de produtos online e as pessoas adquirem esses produtos através desses influenciadores. Então, é uma maneira diferente, por exemplo, de integrar influenciadores do YouTube e vender esses produtos, né? Tem todo chats que aparecem, é tudo poluído, mas de fato é tendência, né? A L'Oréal já viu essa tendência na China e
marcas de maquiagem transmitiram ao vivo looks do evento de Cannes que teve aí pelo WeChat, né? Uma das maiores redes sociais do mundo, né? A rede social chinesa que eu falei que integra diversos serviços. Então, a modelo está lá com tal maquiagem, aí aparece, né, que maquiagem que ela está usando, a L'Oréal dá indicações né, de todo um compilado de produtos que você pode adquirir, os preços, e o que está acontecendo no mundo, e as pessoas compartilhando, assim como tem nos Estados Unidos, Misguided e Love Island, que é um seriado, né, um seriado aí, que é a integração do e-commerce junto com o social media, né, as mídias sociais. Então, as varejistas de modas permitem aí as pessoas que estão assistindo esse tipo de seriado, o espectador, comprar aí uma sunga que o modelo está usando ou um biquíni que as modelos estão usando. Eu não sei basicamente o que é de fato esse seriado, mas pelo que eu entendi, é basicamente uma casa, aí você tem modelos muito bonitos, as modelos e os modelos, né, muito bonitos, muito bonitas, e aí eles utilizam roupas de biquíni, sunga, bermuda, e aí de fato eles fazem essa integração e conseguem vender. E esse é um fenômeno social que até certo ponto é delicado falar, porque a gente tem legislação, né, mas no Reino Unido, por exemplo, 15% da população compra e devolve, mas compra assim, pega a peça, imagina eu quero um blazer agora chique, vou na loja mais cara aqui de São Paulo, no Oscar Freire, pego uma camiseta, um blazer, visto, tiro fotos, e aí eu tenho 7 dias para devolver e receber o dinheiro de volta. Então, o Reino Unido, jovens querem se aparecer e fazem isso. Adquirem o produto, tiram foto, aparecem nas mídias, Instagram, Facebook, devolvem o produto e adquirem o dinheiro de volta. Então, até que ponto isso é ético, né, de fato? Se já fazem, 15% da população do Reino Unido faz, abre portas para outras culturas fazerem. Último ponto, nicho e segmentação. Vocês já se perguntaram por que não vender o papel higiênico de uma outra cor? Porque sempre é branco. Existe uma marca que produz papel higiênico de cores diferentes, né? Inclusive, pode fazer um apelo até para mercados LGBT, para venda, né, com maior ênfase para mercados com cores diferentes, né? Ou cores especiais, sei lá, Olimpíadas, Copa do Mundo, por aí vai. E um mercado que é muito negligenciado e muito subestimado é o mercado dos consumidores acima de 50 anos, que de fato o Brasil será um país experiente, né? Nós teremos a pirâmide etária sofrendo alterações aí num futuro próximo, e de fato, como a gente consumirá esses produtos, né? O cenário dos idosos, né? Terceira idade, ou 60 a mais, né? Como a gente fala. Esse público, como que ele estará consumindo, né? Se você pegar a margem dos idosos que tem smartphone, que tem redes sociais, vem crescendo, né? Ainda é uma fricção, mas vem crescendo. Mas nesse futuro, se a gente pegar essa análise, serão os baby boomers ou o início da geração Y, né? Que estará aí futuramente envelhecendo. Então, eles já têm a adoção de fato da tecnologia. Inclusão. Eu não faço mais marketing de uma roupa para uma modelo magérrima. Eu adequo essa roupa para o tipo específico da pessoa. Então, realidade aumentada integrada para mostrar looks dependendo do estilo, né, do biotipo da pessoa. E o NBA, né, o NBA é um fenômeno americano, que tem muitas lojas também, movimento marketing, né, dos principais esportes americanos, o basquete, criou um modelo para tornar sensorialmente as lojas mais inclusivas. Já se perguntaram quanto de pessoas, né, que são cegas ou têm alguma mobilidade reduzida, quanto que o varejo perde não conseguindo, de fato, integrar essas pessoas no cenário de consumo?
Então, eles estimulam, através desses sensores, as pessoas a consumirem alguns serviços e produtos, provarem e adquirirem. E as pessoas adoraram consumir nessa loja porque, de maneira, integraram a tecnologia junto com os produtos. Então, você não pode falar, não vou querer adotar nenhuma tecnologia. Hoje, de fato, se você adotar tecnologia, adotar programas de inclusão, de fato, você consegue adquirir novos clientes. E o mercado LGBT, como eu citei, também é um mercado que vem crescendo ultimamente, né? Você tem lojas específicas para gays e lésbicas no Reino Unido, por exemplo, de livrarias e marcas de roupas em varejo, que, de fato, como incluir todos nesse processo de compra. Empoderamento feminino é um ponto que já vem sendo estimulado ao redor do mundo, mas como, de fato, integrar mais as mulheres no processo decisório, né? Aí não falando somente do varejo, mas como um todo, como integrá-las, porque já tem comprovações, né, estatísticas, inclusive, de que tendo uma mulher na liderança, os retornos são mais efetivos. Então, na cadeia de sustentabilidade, a rede francesa Intermarché, a terceira maior rede de supermercados franceses, criou esse marketing, esse apelo de pegar frutas e verduras fora do padrão e vendê-las a um preço reduzido. Então, 1,3 bilhões de toneladas são desperdiçadas no mundo de comida e alimentos, sendo que 310 bilhões de dólares em países em desenvolvimento são perdidos justamente por isso, e 680 bilhões aproximadamente em países industrializados. Então, peguem a realidade brasileira, que a gente produz muito, mas a nossa cadeia logística, supply chain, é muito ruim. Então, soja, arroz e laranja, qualquer produto que nós estamos produzindo, nós estamos perdendo, logo no processo inicial. Porque, de fato, imagina com a crise, que a maneira que deu, quantos de produtos que a gente não perdeu, perecível. Então, essa é a questão. A Adidas também já vê essa brand, né, esse marketing de vendas, e ali a tecnologia é isso. Então, eles querem, de fato, até 2030, produzir os seus tênis todos de garrafas PET e todos de materiais reciclados, coletados do mar. Então, eles têm essa branding de se posicionar, auxiliando aí todo o contexto de aquecimento global, feito pelos polímeros que são jogados nos oceanos, mas eles também têm esse retorno. Olha, 1 milhão de tênis vendidos em 2017, tem um design muito bonito, inclusive, mas são feitos em impressora 3D. Então, a tecnologia ali, tendências no varejo, está carregando ainda, não está no final. Tem muito a acontecer, mas, de fato, já vem acontecendo muita coisa. 89% dos brasileiros já fizeram alguma compra online em 2017, isso tende a aumentar ainda mais, né? Quase 100%, olha que coisa. Então, você já tem um cenário brasileiro consumindo já pela internet. Então, eu não vou consumir isso porque tem que colocar a senha do cartão de crédito, colocar uma informação pessoal. Isso já está batido, porque a tecnologia, de fato, cria cenários para adquirir esses serviços, esses produtos de maneira com uma segurança maior. Obviamente, você tem que pensar também, né, em questão de segurança cibernética, mas, de fato, já acontece. E entrando na Black Friday, que é um fenômeno recente no Brasil, né, assim, de adoção de fato expressiva, é que ano passado o ticket médio aumentou 8% em relação a 2017. R$ 608 o ticket médio dos consumidores. E o número de pedidos também aumentou 13%. Então, você vê que, de fato, aqueles números que eu falei se encaixam perfeitamente. Só que teve um aumento de 23% de 2017 até 2018, né, ano passado, e um faturamento de 2,6 bilhões. Bacana. Só que se a gente pegar já um fenômeno que já está integrado culturalmente, que é o fenômeno nos Estados Unidos, que eles conseguiram, nesse período, 90 bilhões, pouco mais de 90 bilhões de dólares. Então, tem uma margem expressiva ainda para atingir esses resultados. Mas vocês se perguntaram, e a China? Estados Unidos, ótimo, mas e a China? A China, em um único dia, conseguiu 30,8 bilhões. Em um dia. Sabe o que é isso?
10 bilhões nas primeiras horas, eles fizeram um marketing absurdo, conseguiram 10 bilhões nas primeiras horas. Olha o que é isso, 30,8 bilhões é basicamente maior que o PIB da Estônia, que é um país que integra a tecnologia absurdamente nas suas operações. É um PIB de 23,1 bilhões e basicamente você compraria todas as empresas listadas na bolsa da Ibovespa e ainda sobraria dinheiro. É muita coisa. Em uma única hora, 10 bilhões, nossa, quem dera, né? Estaria feliz com 1 milhão, imagina com 10 bilhões. E para vocês entenderem, né, a margem disso, o Alibaba conseguiu fazer 256 mil pagamentos por segundo. Então, você tem que ter um servidor e uma tecnologia absurda para conseguir fomentar tudo isso e processar tudo isso. 1,5 bilhões de transações realizadas, 800 milhões de pacotes entregues. Logística, serviços integrados, pessoas qualificadas e tecnologia. Olha quanta coisa que tem que ter. E aí uma pesquisa da McKinsey, né, do comportamento do consumidor. Então, nós vemos aí que 36% deles esperam ajuda até em 5 minutos. Se não oferecer ajuda através de um chatbot, através de um WhatsApp, perdeu esse cliente. Tem que ser rápido. 70% deles preferem funcionalidades do que o design. Então, não quero fazer bonito, quero fazer bem feito. 61% deles, isso a nível global, tá? 61% deles mais propensos a comprar de empresas que entregam conteúdos personalizados. Então, entra naquilo que eu comentei com vocês da personalização dos produtos. 75% dos consumidores usaram aplicativos de comparar os bens de consumo. Então, fizeram essa comparação. Se aquele está mais barato, oferece um produto similar, eu vou consumir do mais barato. Então, também tem essa guerra de como você sugere informações e conteúdos qualificados e da maneira que a pessoa queira receber. 79% dos consumidores acreditam em análises online. Então, mais do que recomendação pessoal, acho que o boca a boca ainda tem muita influência. Eu não entraria nesse dado, eu acho que tem que ser mais analisado de uma maneira mais assertiva, principalmente a nível Brasil. Eu acredito que o boca a boca tem assim mais influência, mas a McKinsey dá aí que online traz mais êxito. E eu acredito que é porque se você for num Reclame Aqui, você também é impactado. Mas o boca a boca, junto com as ferramentas, né, digitais, eu acho que é um ponto negativo se você falar mal de uma marca, né? Quem daqui que vai consumir um produto que nunca consumiu e entra no Reclame Aqui e vê muitas notificações ruins, provavelmente não vai consumir, né? Então, acho que esse dado é interessante, mas eu entraria mais a fundo para entender mais de fato a nível Brasil. E aí, das grandes, nós temos algumas nomenclaturas, tá? Nomenclatura para as grandes chinesas é o morcego aí, o BAT, né? Baidu, Alibaba e Tencent. E nós temos para o mercado americano Google, Microsoft, Amazon, Facebook e IBM, tá? Então, se você pegar as projeções, estudos de grandes estrategistas de tecnologia, eles dizem que todo o mercado global de tecnologia está apenas nessas empresas que eu citei. Imagina o domínio, o monopólio. Por quê? Porque elas têm adoção, né, de dados e conseguem integrar diversos serviços. Então, acho que a tendência já acontece, como eu citei, né? É uma integração entre o varejo físico e o comércio varejista virtual, proporcionando experiências de compra mais efetivas e mais satisfatórias. Então, se nós conseguirmos incluir esse processo de compra com experiências, né, tudo indica que, de fato, nós teremos essa evolução. Eu, pessoalmente, não acredito que a tecnologia é o ponto final. Eu acredito que tecnologia é sempre o meio para alguma coisa, só que eu acredito muito em experiências. Se você teve sua experiência, independentemente de ter tido e usado tecnologia para atingir o seu produto ou serviço e comprado, ótimo. Se a sua experiência foi satisfatória, você continuará comprando. Agora, se você consumiu através de tecnologia, não teve um processo satisfatório, né, nessa jornada de compra,
já era, você não consumirá novamente. Então, acho que a chave das tendências e a chave de tudo está nas experiências do cliente, entender o que ele consome, fazer o mapeamento da jornada de compra, fazer modelos de mapas mentais, de personas, compreender o seu cliente e ser um cliente, de fato, né, para entender ambos os lados, e daí, de fato, a experiência que importa. Tá? E a partir do momento que você integrar tudo, tecnologia, observação ativa, escuta ativa, entendimento do que o seu cliente quer, como ele quer e por que ele quer, você conseguirá, de fato, otimizar todo esse processo dessa cadeia. Perfeito, pessoal? Eu finalizo aqui. Muito obrigado. Vamos abrir para perguntas. Antes de vocês saírem, importante a gente registrar esse momento, né? Então, eu vou fazer uma foto geral com vocês, vou compartilhar depois com vocês também os conteúdos. Esse QR Code, por gentileza, registrem ele, porque é o formulário de feedback da palestra, tá? Sempre importante a gente estar em evolução, constante evolução, com feedback de vocês, de melhorias. E abro para perguntas agora. Antes de mais nada, semana que vem, né? 27, eu farei um workshop de criatividade e inovação, que é um dos portfólios que eu gosto bastante também, que eu acho que falta muito também no mercado. Então, se vocês têm interesse de uma palestra mixada com uma mão na massa, aí, com umas dinâmicas em grupo, eu passo para vocês aí também, até mesmo para quem não autorizou, né, mas eu acho que é interessante vocês terem esse material, dessa oportunidade. Eu passo para vocês pelo WhatsApp, junto com o código de desconto, tá? Essa palestra é R$110 e acontece no CIESP, que é o Sindicato das Escolas, dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Fica na região da Socorro, ou do Largo 13, metrô Largo 13 e CPTM Socorro. É um pouco longe, mas compensa muito porque a gente fala de criatividade. É um ponto muito importante e uma competência muito importante para os profissionais hoje, tá? QR Code, as redes sociais, vocês podem interagir comigo. Sou muito ativo no LinkedIn. Comecei um blog de tecnologia, gestão e sustentabilidade recentemente. Então, depois eu passo para vocês também consultarem. E é isso. Muito obrigado. Abro para perguntas e a gente finaliza com a foto. Perfeito? Valeu. Vou passar aqui o microfone para quem quiser. Por gentileza, vamos fazer pelo menos umas 3 perguntas, né? Acho que é importante. E acho que agora é hora de vocês aparecerem, né? Então, ó que legal. Agora o jabá de vocês. Nome, acho que setor, né? Onde atuam. E façam uma pergunta e a gente vai conversando aí. E vocês compartilhem também, né? Se vocês quiserem. Não somente eu, né? Mas todos vocês. Bom, boa tarde, né? Meu nome é Kelly, eu atuo no varejo. Então, uma pergunta para você. O modelo tradicional de abordagem do varejo físico, né? Que quem do varejo provavelmente conhece, que é o que a gente chama de sistema de vez, né? Onde cada vendedor está ali na frente da loja, recepciona o cliente e encaminha, enfim, para a sessão que ele quer. Ele é um ponto de fricção, né? Mas é discutido... porque ele atende, ele não deixa ali escapar uma oportunidade de venda. Nessa nova, em tudo que você apresentou, há espaço ainda para esse modelo de abordagem no varejo? Desculpa, repita seu nome? Kelly. Acredito que sim, inclusive muito espaço. Só que, para que tenha espaço, tem que ter o desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento humano, né, e profissional mesmo. Quantas vezes a gente vai, consome um produto ou serviço e a pessoa está no aplicativo antes mesmo da gente entrar? Ou nos aborda de uma maneira desqualificada, né? Que não tenha, de fato, esse desenvolvimento, esse conteúdo abordado por um líder dentro da empresa. Eu acho que se você focar na educação continuada, né, através de feedbacks, 360 graus, né, modelos que, de fato, todos incorporem na corporação, o que tem que ser melhorado, por quê, o que está bom, vamos continuar fazendo. Eu acho que tete a tete, que a gente fala peer-to-peer, né, pessoa a pessoa, continua. A revolução que eu falei
a 4.0, a indústria 4.0, eu acredito que a próxima revolução que já está acontecendo é human to human, ser humano para o ser humano, ou human to nature, ser humano para a natureza. Por quê? Tudo será conectado. E aí? Vai perder a graça, né? A gente tem que ter contato com a natureza, porque tem comprovações técnicas e inclusive da revista Nature, que fala que a nossa aproximação com a natureza otimiza nosso bem-estar, nossa saúde. Assim como o nosso compartilhamento, o ser humano é social, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos de interações. E a partir do momento que a gente coloca só robôs, como que vai ser nossa interação? Eu acho que tem muito espaço, mas o espaço vai ser aberto para quem esteja qualificado para isso. Eu não gostaria de ser atendido por uma pessoa que não seja profissional e não seja uma abordagem da maneira correta, nos conformes dos valores, do propósito da empresa. Porque tem empresas que você é abordado de uma maneira diferente do usual, que é o propósito deles. Ok. Eu, por exemplo, fui consumindo, não é o Outback, qual que é o Applebee's? Eu achei totalmente estranho a abordagem deles. Eu não gostei assim da abordagem que eles fizeram, né? O garçom sentando na mesa e conversando direto, assim, foi uma abordagem que eu não estava acostumado. Mas tá ok, é o propósito deles. Mas até que ponto é o perfil, o nicho que vai adequar ou não, né? Tá bom? Quem mais acha que de fato tem abertura? Vocês acham? Não achou nada? Tem que achar. Tudo bem, meu nome é Lucas e eu acredito também que tem relação, sim, Matheus, com a questão da abertura, mas sim versus a abordagem que o profissional, que nem você acabou de citar, vai ter em relação ao cliente, porque dependendo do tipo de... Eu mesmo sou cliente, eu costumo ser bastante exigente. Quando eu visito uma loja, se eu não sou abordado de uma forma correta, eu já costumo ter alguns preceitos e eu acabo avaliando muito a questão de atendimento. Então, acredito que se nós prepararmos mais os profissionais, principalmente relacionado não ao que nós queremos vender, mas sim à experiência que a loja e a marca quer passar, a gente consegue sim crescer muito mais nesse ponto. Você concorda com essa afirmação? Concordo, e entra no que eu citei, que eu acredito que é a experiência sempre, experiência do consumidor, seja digital quanto físico, né? No ambiente que a gente está vivendo, indo numa loja ou no ambiente digital. Tudo tem experiência. Experiência é a chave de uma pessoa voltar ou não a consumir um produto ou serviço. Obrigado, Kelly e Lucas, por contribuir aí. Vamos com mais algumas perguntas aí? Lá em cima. Por favor. É que você tem que aparecer na câmera lá, né? Vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo. Eu trabalho com uma consultoria de RH, Randstad, aqui no Brasil, e a gente é especialista em recrutamento e seleção de profissional de TI. Alguns dos nossos maiores clientes hoje são varejistas, B2W, Dafit, e a gente tem visto que eles têm investido bastante em contratação, então a gente percebe que é realmente na experiência do cliente na compra no e-commerce. O que eu não tenho sentido muito é os varejistas tradicionais, que isso, na experiência que eu tenho como cliente, quando vou comprar alguma coisa em alguma loja, parece que falta um pouco de investimento técnico para um atendimento mais especializado. E isso faz que eu estou vendo que muita gente tem optado comprar pela internet, online, devido à experiência e todos aqueles dados seus de recomendação. Realmente o pessoal realmente dá bastante credibilidade pelas opiniões que nós temos online. Então, assim, o que eu vejo que seria uma grande barreira ainda para a gente em relação aos países China, Estados Unidos, é essa parte cultural no varejo nosso, esse cuidado ainda que tem que ser um pouco mais trabalhado, eu acho. Acho que essa barreira é que faz com que a gente fique 10 passos atrás do que esses países. Obrigado, Eduardo. Até trabalhando com RH em varejo, então você tem vários modelos aí que dá certo e que não dá, né? Obrigado. Pessoal, eu trabalhei durante 2 anos como agente local de inovação num programa do Sebrae, lá em Jundiaí, onde eu resido, pequenas e médias empresas, né? E 40%, na verdade, 40 empresas do meu portfólio, grande parte delas acabaram fechando
Então, era um produto aí gratuito, você recomendava a inovação para a empresa, desde criação de um Facebook ou um Pinterest, coisas gratuitas e fáceis de fazer, até algo mais complexo, né? E as empresas não adequavam ou não iam atrás. Então, acho que, além de tudo, além de preparo, é ação, né? Acho que empreendedorismo, de fato, 99% transpiração, né? E 1% inspiração. Porque ideia por ideia, qualquer um pode ter uma ideia, mas quem de fato terá a ideia que fará sucesso e estará à frente do mercado são as pessoas que colocaram essa ideia em execução. Eu pontuo muito disso. O varejo brasileiro tem um grande problema, que é o desenvolvimento de capital intelectual dele, justamente como é formado, né, porque grande parte da mão de obra são de profissionais estagiários ou de estudantes, né, para não se pagar de uma maneira qualificada, digamos, um salário elevado, né, e aí acaba influindo nisso. Então, como a gente vai incorporar, de fato, salários adequados, né, como diversos setores do Brasil ainda não têm, salários adequados que, de fato, façam a pessoa trabalhar de uma maneira digna, com interesse e querendo sempre estar fazendo o seu melhor, né? Eu acredito que essas tecnologias elas vão entrar por região. Por exemplo, é mais fácil entrar na Oscar Freire do que lá no Brás. Depois, por segmento, por exemplo, uma loja de cosmético. É mais fácil do que uma loja de R$ 1,99. Mas a tendência, né, com o tempo, é ir invadindo essas áreas mais resistentes. E, de fato, né, quem tem capital, Faria Lima, Paulista, regiões mais, digamos, com capital financeiro maior, vai atrair abordagens muito mais qualificadas, né, do que lojas segmentadas, sei lá, a R$1. Ele vai querer vender em escala e vai continuar vendendo. 25 de março. Tem nicho, tem público para todos. Acho que a melhor abordagem, de fato, fará o modelo aí se engajar e ganhar escala, né? Continuam vendendo barato, vendendo em escala e tem mercado. Por que tem mercado? Porque tem a população consumidora. E tem mercado também para a pessoa da classe C e D comprar smartphone de R$2, R$3.000. Tem mercado. A gente fala, esse aí não pode comprar. Não, ele vai ter o melhor, porque é status para ele, né? Assim como foi com TVs e com carros, né? Quem daqui que tem filhos que quer ter um carro, que quer ter aquele carro dele, possuir o carro? Jovens, se você fizer um questionário de demanda, aí, quem quer ter um carro com a geração Y, a grande maioria vai falar, talvez não, né? Como era antigamente. Fiz 18 anos, quero ter um carro. Hoje ele já olha para a questão de despesa que ele terá e ir para o Uber, né? Ou Cabify, ou 99, que tem demanda que supre a outra demanda dele, né? Então, vou investir em um banco de investimentos aí que eu consiga ganhar a longo prazo, esse valor do carro. Eu prefiro ter esse dinheiro a longo prazo e que eu possa usar em outras questões aí, né? Vamos finalizar com mais um questionamento, por gentileza? Bom dia, Danilo, eu estou no varejo há quase 30 anos. O que eu estou vendo em todas as palestras que eu estou indo em relação à tecnologia é que os grandes players hoje no Brasil já estão trabalhando com essa questão de tecnologia. Hering, Centauro, Amaro, Magazine Luiza, tem vários players grandes no mercado que estão trabalhando isso. A pergunta primeira, o pequeno varejo, como que ele vai conseguir trabalhar com esse tipo de tecnologia ou customizar isso para o pequeno varejo? E aí vem a segunda pergunta. Hoje, a nossa indústria de tecnologia, ela está preparada para atender essa demanda do pequeno varejo? Essa é uma pergunta muito qualificada para esse cenário que a gente está falando, Danilo, né? Isso. Obrigado. E, assim, pelo que eu vejo do ecossistema empreendedor brasileiro, se você pegar grandes empresas, né, já tem um capital
até grandes empresas de capital aberto, já tem clientelas, né, para dar e vender. As startups que iniciam agora, o Retail Tech está sendo fomentado recentemente no Brasil. Você tem especificamente para o varejo startups que fazem desde CRM até questões de inteligência artificial, muito especificamente para o varejo, poucas, muito poucos. Se ele está aí 10, né, pegar as nossas mãos, acho que não dá isso. Se você pegar o cenário como um todo, tem várias, mas que, de fato, fazem especificamente para o varejo algo de inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, como é feito nessas grandes, não há. Por quê? Porque elas adotam o problema delas e incorporam essas tecnologias. O Alibaba hoje tem quase 400 startups trabalhando em conjunto com eles. Ele é detentor hoje de 400 startups buscando soluções para o varejo, principalmente para eles mesmos, mas que estão sendo difundidas em geral. A questão é a gente falar muito do varejo se modernizar. A questão é... Falamos muito do varejo em se modernizar, mas há a condição de atender essa demanda do varejo também? Porque, por exemplo, você vê a Hering hoje, ela já está com loja, modelo, trabalhando com uma parte dessas tecnologias que você falou. A Amaro hoje faz um trabalho fantástico nesse sentido. Centauro, tem várias marcas que já trabalham com isso. Mas... se você for analisar, a maioria do varejo não consegue trabalhar com toda essa tecnologia que nós vimos. Então, você vai ter uma questão segmentada, direcionada para a necessidade daquela empresa. E aí, de novo, nós não estamos ainda com condições de atender toda essa demanda, pelo que eu entendi. Concordo, não estamos e acho que não iremos. Por quê? 400 startups. Você pega o cenário chinês, mais de 1 bilhão de pessoas que tem aí a região de Pudong em Xangai, Pequim, Guangzhou, Shenzhen, que é a capital de hardware no mundo. Se você pegar esses centros, eles investem maciçamente. Qual o Brasil, quanto de capital investe de fato em retail tech? Estou aqui, capital para investimento a fundo perdido. Talvez BNDES, alguma coisa, só que não tem para varejo. E varejo é um dos principais fomentadores de trabalho, né? Terceiro. Você sabe quantos por cento? Não, eu tinha esse número, mas... Então, terceiro maior empregador. E eu acho que não. Por que não? Porque o ecossistema empreendedor, assim como o ecossistema corporativo, não integra a grande empresa, não integra a universidade, não integra startups. O que você tem lá fora, com Stanford, você tem lá fora com a Universidade de Xangai, de Pequim, as grandes da China, o mercado financeiro de Singapura, na Índia. Olha, o polo deles é muito unido assim, em relação à universidade, está conversando com as grandes empresas, está conversando com as startups ou o mercado menor, né? Acho que falta muito disso. E por que falta, né? Já se perguntou por quê? O Banco do Brasil acaba de lançar uma área específica para blockchain, para disseminar tecnologia e criar produtos de blockchain. Mas é um caso, né? Acho que entenda o problema, entenda o que você quer primeiro, para depois atacar. E acho que o Brasil tem tantos problemas, né, tantas oportunidades, que é difícil atacar todos. Talvez por isso também. Temos a PagSeguro, a Arco Educação, 99, que foi vendida para a Didi Chuxing, que é uma Uber chinesa. Temos a Nubank. Qual? A Stone Pagamentos. São 5 empresas, fora uma que foi adquirida pela chinesa, né, que basicamente sendo vendidas. Eu envio para vocês um artigo que eu escrevi das unicórnios e vocês veem lá, de fato, essas unicórnios. Pessoal, agradeço muito aqui a participação de vocês. Vamos registrar esse momento, tá? E espero que vocês utilizem esses dados e toda essa disseminação de conhecimento aqui que a gente teve para a vida de vocês, profissional e pessoal, perfeito?
E, de novo, anotem, por gentileza, aí o QR Code. Eu enviarei novamente, mas é muito importante para a participação, tá? De novas palestras. Aí acho que se vocês puderem, por gentileza, sentar um pouco mais em conjunto, quem estiver mais afastado, acho que ajuda. Já começaram ainda?